Olá, sejam todos bem-vindos na nossa live de hoje. A gente tem um tema muito legal, muito interessante para você, que é da área de telecom, empresário também, aqueles que já estão na área e aqueles que querem iniciar, né? Sempre há tempo. E nós temos aqui um convidado hoje muito especial, que vai falar um pouquinho mais sobre como é empreender na área, né? De TI, de telecomunicações e muitas outras coisas também. Ele vai contar um pouco da sua história, que vai agregar, que vai ajudar você a construir a sua também. Então, o Ricardo já está aqui só aguardando eu liberar o convite para ele entrar. Bom, gente, nós estamos fazendo uma série, até explicar qual é o intuito das nossas lives aqui, do nosso conteúdo na Caleb Assessoria Empresarial. Nós estamos fazendo uma série de live convidando um especialista da área de telecom, de TI aí, para falar um pouquinho a respeito do seu negócio, a respeito da área, o que entende do mercado. Nós tivemos aqui convidados, se você ainda não viu ou se você não acompanhou, tá gravado aqui no Insta. Nós tivemos aqui a doutora Patrícia, que falou sobre as reduções de impostos, né, para quem trabalha na área de telecomunicações. Depois nós tivemos a doutora Juliana, que falou sobre LGPD para provedores. E hoje nós temos o Ricardo, que vai falar um pouquinho para você como que é empreender nessa área. Ele tem uma trajetória maravilhosa aí, que vai agregar bastante. Bom dia, Lívia. E, claro, para a próxima live a gente tem aqui um outro convidado especial também para falar com vocês. Então, fique ligadinho. Vocês que estão iniciando a jornada com a gente hoje e não teve a oportunidade de ver as nossas outras lives gravadas, depois que terminar essa daqui, né, reserva um tempinho e vai dar uma olhadinha. Outra coisa importante também além de passar aqui no Insta da Caleb, nós também vamos passar esse conteúdo lá no YouTube, no canal da Caleb. Nós temos outros conteúdos relacionados também à área de telecom, inclusive um mini curso. E também nós falamos para todas as outras áreas de empreendedorismo. Vai ser bacana, bem legal para você também acompanhar. Então, você viu? Tem 2 canais aí. Você que de repente, não sou muito acostumada, não gosto muito de acompanhar aqui pelo Instagram não, mas eu sou ligadinha no YouTube, vai estar lá gravado, editado, bem legal para vocês acompanharem também e é claro para vocês distribuírem para quem vocês conhecem da área, que eu tenho certeza que vai agregar bastante. Bom, nós temos um convidado aqui que é o Ricardo e também que vai fazer parte da nossa live, claro, a Soraya, né, gente? Que nem diz o outro lá, Cris e Greg, a outra metade para fazer acontecer aqui. Então vamos lá, Soraya, seja bem-vinda. A Soraya também já chegou, então eu vou chamá-las para participar. Ricardo, já você entra na sala para a gente bater um papo. Enquanto isso, pessoal, vai fazendo convite. Como eu disse, eu pedi para que também enviar para os nossos clientes da área. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tá bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu coloquei o fone, mas eu acho que ele não tá querendo muito funcionar com fone. Você ouve-me ou ouve o barulhinho da chuva? Não tô ouvindo, não. Sério. Então eu vou deixar sem fone, porque a intenção do fone era para diminuir o impacto do barulho da chuva, que tá aqui, tá bem pesado. Então eu vou tirar o fone. Se você tá me ouvindo bem, então acho que vai ficar interessante sem um fone para não atrapalhar aqui. Só um minutinho, tá bom? Tá bom para você também? Eu ouço. Legal, bacana. Só pra gente fazer um check aqui pro pessoal escutar a gente bem, né? Olha, Ricardo, eu vou contar. Normalmente, né, a única pessoa que eu conheci na própria live foi a doutora Juliana. Mas normalmente eu conto a história de como eu conheci, né, os convidados, que até para falar da trajetória ali. Eu comecei a trabalhar na área, a cuidar de empresas que cuidam na área de telecomunicações lá em 2005. Lá em 2005. Aí eu já começo a entregar a idade. 2005, abertura da empresa ainda, né? Tava começando, aquecendo o mercado, aquela coisa toda. 2010, isso quando eu trabalhava no escritório de contabilidade. 2010, nós tivemos nosso primeiro cliente na área de telecomunicações.
Você imagina, né? Totalmente diferente. Lá, quando você geria o contrato do cliente como funcionário, era diferente de você, como empresária, gerir como cliente, né? Aí, 2010. Aí nós viemos desbravando esse mercado e tudo. Quando chegou em 2018, que eu não sei se você se lembra, foi quando a gente conheceu você. Eu e a Soraya. Eu acho que eu me lembro, viu? Eu não tenho certeza, mas conta aí, vamos ver se eu vou. Vamos ver, quase que se lembra. Que legal. Então, aí em 2018 nós conhecemos você. Tivemos um evento, você também estava lá. Você deu uma palhinha ali, conversou um pouquinho, se apresentou. Eu falei, E era o ano que a gente já queria nichar a nossa atividade ali, o atendimento para a área de telecomunicações. Eu falei, gente, ó, né, os sinais. Já tinha um pouco de conhecimento, né, 2005 para 2010 até 2018, um pouco de conhecimento na área, né? E é uma coisa de desbravar mesmo. Aí nós fomos na sua empresa, conhecemos, falamos a respeito da atividade, que era também algo diferente, que é o atendimento virtual aí, né? Depois que você vai falar muito bem a respeito. Aí, 2018, 2019, a gente começou a dar uma distanciada, porque a gente, estando no mesmo evento ou não estando no mesmo evento, a gente só acabou num bate-papo. Pronto. Nós tivemos um programa que é a Hora Empreendedora, né? Que era na TV Black Sampa. Oi, Soraya, seja bem-vinda. Bom dia. E na TV Black Sampa. E aí nós tivemos empreendedores, empresários que a gente convidava para poder fazer a sua apresentação. Olha que legal. Eu vou fazer uma prévia da sua apresentação e vou fazer a pergunta que a Soraya fazia para o público lá, que eu olhava e falava assim, que gostoso. Quando ela me fez essa pergunta, me conhecendo há 22 anos, eu travei. E Soraya, não faz isso não, que palhaçada. Mas eu vou fazer contigo. Bom, vamos começar lá. Iniciando aqui, apresentando o Ricardo, técnico em informática, engenheiro eletricista, com ênfase em telecomunicações, especialista em rede de computadores, mestre na automação industrial. Vou começar assim. Aí eu digo o seguinte, Ricardo, quem é o Ricardo? Quem é você? A Soraya me pegava, travava os nossos convidados. Já vou fazer um merchan aqui. Quem não me segue no Insta, já vai lá, porque está escrito mais ou menos assim. O Ricardo é filho, é pai, é marido, é empreendedor, associativista, eu acredito na união das pessoas para um objetivo comum e pensa numa sociedade melhor. Está respondido ou não? Viu, gente? Ele, pelo menos, tem total segurança. E eu que ouvia eu ajudava a Soraya na questão de selecionar os empreendedores e tudo mais. Estava nos bastidores e prontinha, treinando. Quando ela chegou, porque, né, diferente, um entrevistado faltou, ela falou, Vera, vem pra cá. Né? A gente precisa fazer acontecer. Sentei, ela olhou pra mim e falou, então, quem é a Vera Araújo? Eu, eita. Como assim, Soraya? Você me trava. Soraya, seja bem-vinda aí, se apresenta e depois a gente vem com o Ricardo novamente, porque eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. O entrevistado pode entrevistar também, Vera? Quem é você, Soraya? Aqui pode. Aqui a gente faz uma live diferente, né? Todo mundo tem voz. Bom dia, Vera. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Seja bem-vindo. Eu sou aquela pessoa que fala para a galera, clica no aviãozinho que está aí embaixo e convida mais 5 pessoas para estar aqui com a gente nessa live, que vai ter conteúdo bacana. Bom, eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, mentora empresarial, cientista contábil, apaixonada por desenvolver pessoas e negócios. Às vezes me sinto muito menina, às vezes me sinto muito mulher, então acredito que estou sempre em construção e ainda tem muita coisa para eu descobrir sobre quem sou eu. Tá aí. Pronto, viu? Agora fala, ela não treinou? Ricardo, ela treinou muito, entrevistando o povo. Não é justo isso. A cópia do meu Insta, né? Ela não, ela treinou. Foi. Mas a gente ainda pega ela, né, de calças curtas. Isso, daqui a pouco a gente acha um.
Não, Verdade. gente, pior é que não. Cada vez eu respondo diferente, tá? Tô sempre apertando o F5 e atualizando. Só isso, Soraya. Bom, olha, o Ricardo, ele está em várias frentes que eu vi. Eu pedi o mini currículo do Ricardo. Veio que nem um mini currículo da Soraya, 13 páginas. Mas, gente, deixa eu resumir esse negócio aqui, que esse homem faz muita coisa, tá à frente de vários lugares. Eu falei, gente do céu. Mas, Ricardo, você é o nosso convidado. Eu vou deixar esse momento para você falar em que lugares que você está, onde você está atuando, para a gente iniciar a nossa atividade aqui de perguntas e respostas. E a gente não vai deixar muito robótico, não, tá bom? Tranquilo. Então vamos nessa, vamos bater papo. Vamos Bom, lá. Fala para mim. bom, a ideia, assim, só fazendo aí uma contextualização, né? Visto que o foco aqui é falar da empresa, mas a gente nasceu como empresa, viu, Vera? Como empresa de TI até então, né? Porque em 2007, quando foi fundado o nosso primeiro CNPJ, a gente era integrador praticamente. A gente ajudava empresas e o objetivo nosso sempre foi, né, ajudar as empresas a obter um melhor custo-benefício. Não necessariamente sempre o melhor custo, né, mas o melhor custo-benefício com uma qualidade, enfim, uma qualidade que atendesse ali o cliente, né, não parasse o cliente, esse tipo de coisa. É, e como na minha formação, né, você falou, a minha formação principal é de TI, né, lá no começo, né, como técnico, e depois telecomunicações, logo no começo da empresa, a gente começou a fazer serviços de TI, mas eu olhei para aquilo e falei, poxa, TI, telecom, né, na época que se falava na convergência digital, né, hoje esse termo ele é um pouco obsoleto, vamos dizer assim, né, mas lá na época do início da minha empresa, né, começava-se a falar a respeito da convergência digital. E aí eu falei, poxa, daqui a pouco a telecom vai estar dentro do TI, né? As coisas vão estar todas conectadas. E aí dentro disso, né, eu comecei a estudar, né, lá no comecinho da empresa, literalmente nos primeiros meses, e eu falei, puxa, eu acho que realmente já dá para começar a fazer isso. Então já existiam soluções que a gente chama de open source, né, soluções de código-fonte aberto. É um pouco técnico isso que eu estou dizendo, mas, por exemplo, não sei quem está assistindo a gente aí, se está com um celular com sistema operacional Android, o Android é baseado em sistema operacional Linux, né? E o Linux é um software open source, é um software que ele é aberto para qualquer um utilizar, desde que a pessoa saiba, né, fazer programação, né, seja uma pessoa da área, ela consegue fazer personalizações nesse software. É diferente do iOS da Apple, né? Que é um software totalmente fechado, você tem que usar do jeito que a Apple desenvolve, você não tem acesso ao código-fonte. E eu comecei a identificar, né, opções de softwares open source que eram aplicáveis nesse mundo da convergência digital, né? Então, até aproveitando a sua audiência aqui, né, uma coisa que eu sempre digo e até agora ninguém me desmentiu, já faz 15 anos que eu digo isso, a nossa empresa é a primeira empresa de Guarulhos a oferecer soluções de telefonia, né? E, enfim, até hoje ninguém falou o contrário. Se alguém aí conhecer no chat aí, também pode interagir, né, para me ajudar, né, nessa informação, porque até agora ninguém me disse o contrário, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho. Então a gente é pioneiro na região, né, não só Guarulhos, mas no nosso entorno aqui a gente é pioneiro nesse tipo de implantação de solução, né? E para contextualizar já na questão da empresa de telecom, né? O porquê que a gente virou telecom, que lá no passado a gente implantava de uma maneira muito mais cara, né? As redes de telecomunicações não eram como hoje, né? A internet não era como hoje. Então era muito ruim, né, a conectividade naquela época, 15 anos. Então a gente implantava com servidores dentro do cliente e contratava de operadoras, né, algumas delas até parceiras, que a gente tinha uma conexão de parceria com algumas delas. A gente ajudava o cliente a contratar a melhor solução para ele, só que o cliente tinha que ter toda a estrutura de telecomunicações, né, de PABX, de sistemas, né, dentro da estrutura dele. Então, a gente conseguia fazer esse tipo de implantação, né, de telefonia especificamente, aqui eu estou falando, basicamente em empresas que tinham acima de 20, 30 ramais e que usava muito telefonia.
né? Era muito mais caro do que hoje, né? As soluções de telefonia. Então, acabava justificando a economia que a gente gerava e a gestão que a gente gerava com os softwares de telefonia, a gente conseguia justificar isso. Mas, de verdade, era um processo muito mais moroso que hoje em dia. Ainda tem algumas estruturas grandes que demoram a negociação, por exemplo, né, para a gente conseguir fechar, mas eu tenho situação de 2 anos. Eu tinha que, praticamente, eu sou professor também, né? Deu para ver pelo meu currículo, né? Basicamente, eu tinha que dar um curso, né, para o meu cliente, lá para o gestor de TI, né? Convencer ele que tecnologicamente funcionava, né? Para ir, né, submeter para a diretoria, para avaliação financeira e tal, e aí depois fechar. Então, tive casos de 2 anos de negociação, né? Era muito moroso, né, a situação. Hoje, a concorrência acaba permitindo que, de certa forma, o meu cliente ele seja um pouco mais, é, como que eu vou dizer assim, ele entenda um pouco melhor. O próprio WhatsApp mesmo, né? O WhatsApp ele tem um recurso de voz, não é telefonia corporativa, não é uma telefonia empresarial, mas é um tipo de comunicação de voz que permite que as pessoas, de maneira geral, que não são da área de tecnologia, né, entendam um pouco mais a respeito desse funcionamento da telefonia através de redes de computadores, através da internet, né? Então, assim, a conexão, basicamente, da nossa empresa como empresa de TI, evoluindo idos de 2000 e talvez 2013, tornar empresa de telecom, foi justamente por conta disso. A gente começou a trabalhar, né, como um integrador, basicamente, e depois a gente foi evoluindo, né, é, para ser realmente uma empresa de telecomunicações, né? Então hoje nós temos licenças aí, eu não sei se todos que estão nos vendo aqui, né, mas vocês duas conhecem bem. A gente tem tanto licença SCM quanto licença STFC da Anatel. Mas faz Que legal, pergunta posso aí. fazer? Deixa eu dar uns bons dias aqui, Ricardo, que a gente fica falando com a tela, né? Mas atrás da tela tem um montão de gente, graças a Deus. Então, olha, bom dia, Eberson Costa, Lívia Cristina, Daniele Martins, eu sou o Natan, Kátia França, Casa Massu, Fabiana, Andra Guzani, se eu falei errado, desculpa, Estrela da Sorte, Deise Rodrigues, Edson Tati, Carlos Soares, Bruno Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Sabe, Ricardo, duas coisas na sua fala que me trazem lembranças, né? A primeira, ontem mesmo, eu estava conversando com os meus sócios na Weget e falei para eles, gente, a Weget Soluções e Finanças trabalha com o BPO financeiro, que é a terceirização do departamento financeiro. Então, nós estamos sendo aquelas pessoas que desbravam essa área, a gente ensina o cliente o que é, como é, educa, para ele ganhar a confiança de entregar o departamento financeiro dele na nossa mão. Nós sabemos que nós somos especialistas, mas ele não sabe quem somos nós. Então, nós temos dois trabalhos. O primeiro de educar e ensinar, que foi o que você contou aí, que você dava aula para o cliente. E o segundo de saber que nós temos um namoro à moda antiga. Primeiro a gente olha, depois a gente conversa, depois de muita conversa, pega na mão. Então, a negociação em si compara-se a esse processo de namoro à moda antiga, que quando o pai ia conhecer o namorado para poder entrar na sala. É bem antigo mesmo, tá, gente? Então, a Não, gente isso é também tem que saber, quando a gente é precursor de uma área, a gente tem que ter essa disponibilidade e essa coragem, né? É. E uma coisa que eu sempre digo é assim, né? Até quando a gente acaba entrando, né, numa empresa e tudo mais, a gente tem uma responsabilidade ali, né, de atuação naquela empresa. Então, quem está contratando, né, lá do outro lado, o gestor, o dono, muitas vezes, ele também faz essa avaliação. Né? Ele quer entender quem é você, quem é a sua empresa, né, qual a capacidade que você tem de entendimento, para poder fornecer o máximo de segurança possível. Né? O que eu costumo dizer é que nada é perfeito. Né? E uma coisa que até eu às vezes digo dessa forma, né, quando eu vou fazer uma apresentação, assim, tal, então eu vou colocar, vamos por internet, né, que a gente também oferece internet empresarial. Né? Então a gente vai colocar sua internet, a gente vai cancelar o que a gente tem aqui. Pessoal, não faça isso. Né? Sempre tenha duas conexões de internet. A gente tem aqui um modelo comercial
né, e de atendimento ao cliente, que a gente ajuda até o cliente, né, a monitorar o segundo link dele, mesmo não sendo nosso. Então, a gente orienta tecnicamente, faz um processo de instrução, porque qualquer pessoa que prometer que os seus serviços, os seus produtos são infalíveis, ele está mentindo. Ou ele está tentando, né? É simples assim, né? Não tem jeito. Avião cai. Um amigo meu dizia assim, né, se tecnologia funcionasse, o avião não cairia, né? Então, eventualmente, acontece falhas. Tem avião que tem, assim, uma coisa chamada Seis Sigmas, é uma coisa mais da engenharia, né? É uma coisa, assim, de altíssima confiabilidade, né? Por motivos óbvios, né? Mas, assim, se até avião tem falha, né? Que dirá outras coisas que não têm o mesmo tipo de, como que eu vou dizer assim, de tecnologia de ponta, né? Ou mesmo, falando de internet, pode passar um caminhão fora de padrão, infelizmente tem bastante isso, né? Em algumas regiões aqui de Guarulhos, né? Estamos falando aqui, acho que o nosso público principal aqui é Guarulhos, algumas regiões a infraestrutura não é tão adequada. Passa um caminhão lá, um pouquinho fora de padrão, mais alto, leva um monte de fibra ótica. E aí? Como que eu, como empresa de telecomunicações, vou garantir que isso não pode acontecer? Né? Eu não tenho condição de garantir uma situação dessa, né? Então, assim, é esse tipo de situação que a gente tem que enxergar e ser transparente com o cliente mesmo na apresentação comercial, né? Por quê? Porque a gente sabe que, e eu acho que nem cabe muito mais, vou até fazer uma reflexão junto com todos vocês aqui que estão nos assistindo, eu acho que não cabe mais aquele vendedor caçador, né? Aquele vendedor que não, compra que eu garanto tudo 100%. Não existe isso, né? As pessoas já estão, né, mais vacinadas quanto a isso. Então, tem gente que promete mundos e fundos, né? É assim, tecnologia falha. Empresas são feitas do quê? De gente. Gente falha. Eu costumo Oh, brincar, às vezes, quando eu estou conversando com a turma, né? Eu pego e falo assim, gente, até eu falho de vez em quando. Todo mundo falha, eu falho. pra gente lembrar que a gente é humano, né? A gente tem que lembrar que a gente é humano. E você sabe que isso, para mim, tem sido empreender, né? Tem sido para mim, que é um tema que vocês falam muito aqui, né? Empreender para mim tem sido uma escola muito grande, porque eu sempre fui muito duro comigo, né? Talvez, né, o meu currículo aí que a Vera falou aí um pouco do meu currículo mostre um pouco disso, né? Eu sou aquele tipo de cara que, meu, corre atrás. Aliás, olha só, né? Eu tô falando disso e acaba de entrar o Wagner, meu amigo que está lá nos Estados Unidos, né? Estudou comigo ensino técnico, né? Então estamos com público internacional aqui agora. E o Wagner me conhece bem dessa época. Eu sempre fui muito duro comigo, né? Eu fui meio nerd, né? Um abraço pra você, viu, Junior? Pra família toda aí. Então, assim, a gente precisa, sabe, às vezes, entender que a gente é humano também. Então, dentro desse vucu-vucu todo, né, de empreendedorismo, que a gente não pode errar muito, né? A gente erra, mas a gente não pode errar muito empresarialmente falando, senão a gente, né, enfim, bota em risco os colegas que estão trabalhando com a gente também, né, os clientes. Então, a gente precisa também enxergar um pouquinho esse lado um pouco mais humano. Pera, antes de você fazer a próxima pergunta, só terminar aqui os bons dias e ler os comentários, tá? Jefferson, tem bastante gente. Jefferson Ferreira, Carlos Regis, Pastor Humberto Silva, que por sinal é nosso cliente, graças a Deus, seja bem-vindo. Carlos Serpelloni, o Wagner, que está aí, é o nosso participante internacional. Carlos Serpelloni colocou, o vendedor tem que saber negociar, com certeza. Pastor Humberto, parabéns pela live. Ricardo, empresário incrível. É assim que a gente melhora o nosso ecossistema. Um abraço para o Pastor Humberto. Temos muito público, né, internacional. Isso é uma delícia. A Ara Ruben, Faculdade FECAF, por sinal é onde a gente está fazendo aí uma MBA em Competência e Habilidades Humanas Internacional. Então, galera da FECAF, seja bem-vinda. Raquel e Jaqueline Reis, sejam todos muito bem-vindos. Vera, galera, subiu uns coraçõezinhos, subiu uns foguinhos. Eu falei que eu sou a pessoa que fala para vocês clicar no aviãozinho e chamar mais 5. Mas também sou a pessoa que fala, eu amo o coração. Ai, manda coraçãozinho aí que eu adoro. Vera, com você. Eu havia mutado aqui,
por conta ainda, acho que eu tô me incomodando com o barulho da chuva, mas é porque aqui tá com mais forte, né? Falei, vai que atrapalha a nossa live maravilhosa de hoje, gente, não pode ter interrupções. Você falou, Ricardo, a respeito de ser humanos, errar, até eu erro, né, e tal. Diz uma coisa, quais foram os maiores desafios e como você venceu aí nesse percurso, né, de empreender, de desafiar, né, de criar o produto em si, porque, como você disse, realmente é o primeiro aqui de Guarulhos, que nós fomos lá conhecer o ramal virtual, que depois você fala, que eu e a Soraya ficamos encantadas. Encantadas. Não substitui a mão de obra, mas ajuda pra caramba. Muito bom mesmo. E a gente ficou, sim, deliciada com esse mundo novo. Uma porque a gente sempre está buscando se atualizar nas questões da inovação e tudo, porque senão a gente fica ultrapassado, né? Ficar sentado no mesmo lugar ali, caramba, é ultrapassado. Mas aí, quais foram os maiores desafios nesse período? Eu sei que a gente vai ter vários outros aí para desbravar, mas até o marco hoje. Conta pra gente. Olha, bom, eu acho que não tem como fugir. Eu estou pensando, você foi perguntando, tal, você até me deu um tempinho aí, obrigado por isso, mas não tem jeito. O maior desafio, tem alguns desafios que a gente conversa muito. Quem empreende aí, quem está nos vendo aí, sabe um pouquinho daquilo que a gente chama de solidão empresarial, né? Ou seja, a gente acaba, muitas vezes, tem coisas que a gente não consegue abrir o nosso coração, né? A Soraya falou de coraçãozinho, né? A gente não consegue abrir o nosso coração, vamos dizer assim, para um colaborador, que muitas vezes acaba envolvendo a ele, né? Então, assim, tem situações que a gente não consegue trocar uma figurinha com os nossos colegas do dia a dia, com o colaborador. Alguns desafios a gente consegue, se a pessoa tem sócio, ela consegue conversar com seu sócio. E outros desafios, né, o empresário, o empreendedor, ele não consegue nem falar com o seu sócio, ele tem que falar com uma pessoa externa. Então, uma coisa que eu acho que é um desafio é a questão da solidão empresarial, né? E aí vai aqui, né, meu abraço, né, a muitos outros colegas empreendedores, né, que a gente acaba encontrando aí no caminho e que a gente acaba tendo a oportunidade de conversar e trocar os desafios, né? Porque muitas vezes um desafio que eu estou passando pode ser um desafio que algum colega meu já passou, ou vice-versa. E aí um acaba ajudando o outro, né, nessa questão é quase que como se fosse uma mentoria, na realidade, né? Só que a gente faz, né, assim, fazendo uma brincadeira, né, como se fosse uma conversa de boteco, não uma coisa informal, né? Então a gente acaba encontrando com amigos, a gente fala dos desafios, tal, e muitas vezes nesse bate-papo a gente consegue desenrolar. E, na verdade, minha resposta não é essa, porque esse é um desafio também, né? Mas eu acho que um dos principais desafios é a questão de qualificar pessoas para trabalhar com a gente. Tá? E aí eu vou colocar uma visão pessoal, tá? Eventualmente aí quem está nos vendo pode não concordar, mas é, a gente tem hoje uma coisa que chama, né, eu chamo particularmente de distração. Hoje a gente tem muita distração, né? Então, veja só, a gente está fazendo um bate-papo aqui hoje, que é um bate-papo construtivo, falando a respeito de desenvolvimento empresarial, né? Só que tem um monte de outras lives acontecendo exatamente nesse momento, né? Que pode ser que não acrescente muito, né? Sejam coisas assim mais voltadas ao entretenimento apenas, né? Vamos dizer dessa forma. E aí as pessoas acabam focando muito na questão do entretenimento, não que não tem que haver, tem que ter sim, a gente tem que relaxar, né? A gente tem que, mas as pessoas às vezes acabam distorcendo isso. Então, como existe muita distração, como eu chamei aqui, né? As pessoas acabam indo para um outro tipo de como que eu vou dizer, outro tipo de ocupação que não do seu desenvolvimento. Então, acaba aparecendo, inclusive, né, com essa história de TikTokers, YouTubers, né, e que a vida é fácil, fica só gravando vídeo que tudo vai dar certo. A hora que a gente terminar essa live aqui, a gente vai pro basquete, né, a gente vai pro batente, né, a gente vai fazer a coisa acontecer. Agora, na telinha aqui, tá tudo lindo, maravilhoso, né? E muitas pessoas não enxergam isso. Elas só veem a hora do bonitinho, a gente aqui na telinha, né, com o computador no fundo, né, o telefone P ali, ó, que maravilhoso. Mas A e aí, realidade é outra.
que a gente acordou cedinho, que a gente vai até tarde, ninguém vê. É o famoso só ver a pinga que eu tomo, não vê o tombo que eu levo. Né? Então, a gente precisa, talvez, né, como sociedade mesmo, né? Estou falando de uma maneira bem ampla, né? Não estou apontando o dedo, nada, mas assim, como sociedade a gente precisa enxergar, e a meninada, principalmente, a gente tem que falar, que está vindo aí, que vai ser o futuro do nosso país, quem serão os nossos futuros profissionais. A gente precisa mostrar para eles, né, que tem que ralar, né? Para ter o currículo que você citou aí, Vera, né? Não foi simples, não. Né? Exato mesmo. Não foi molezinha. Né? Eu não sou adepto daquela coisa que tem que ser sofrido. Nada disso. Né? Mas tem que colocar dedicação ali dentro. Né? Trabalho árduo, né? Com dedicação, resiliência. Isso aí. Ainda não inventaram igual a Matrix, aquele negócio que você coloca aqui na cabeça. Né? Não existe ainda. Né? Então a gente precisa se dedicar. Olha, Ricardo, eu falo que eu queria muito. A única coisa na vida que eu queria aprender igual Matrix é inglês. Inglês eu adoraria tomar a pílulazinha. Ou colocar aqui, né? Conectar nessa área. Toma a pílula e fala instalando inglês. Perfeito. O resto a gente gosta de viver, né, Soraya? Os dia a dia. E aí, assim, eu acho que o desafio principal, então, gente, são as pessoas, né? Porque, né, por exemplo, aqui eu estou contratando agora, tá? Logo mais eu vou fazer uma entrevista, inclusive, né? Mas, assim, a gente precisa, né, de gente, né? Não só eu. Ontem eu escutei um colega falar que está precisando de cerca de 50 pessoas, uma empresa grande, né? Então, e ele não consegue contratar, né? Eu não consigo contratar. Vocês, como contabilidade, certamente vocês ouvem muitos clientes de vocês falando que não conseguem contratar. Nem sempre é a questão do conhecimento que falta. Aliás, não é o conhecimento. Né? Principalmente aqui, no nosso caso, se a pessoa tem um potencial de aprendizado, a gente ensina aqui. Não tem problema. Né? Mas a questão comportamental é que está muito complicada. Né? Então, para fazer um filtro, para a gente conseguir reter as pessoas, né, que estão mais dentro do perfil que a gente entende como nossa cultura, né? Porque tem que adequar a cultura da empresa, né? O perfil da pessoa. Né? Então, esse tipo de cenário para a gente poder fazer adequação, eu acho que é o mais complicado mesmo. A gente conseguir parceiros para que a gente consiga fazer. As pessoas estão achando hoje que tudo é TikTok, tudo é na telinha e tudo dá certo. Assim, não é simples assim. Né? E uma coisa que as pessoas talvez não enxerguem muito é a questão do intraempreendedorismo. Esses dias eu estava conversando com umas pessoas assim, fantásticas e eu perguntei para elas, né, e a questão do intraempreendedorismo? Porque o empreendedorismo, como a gente faz, como só empresa e tudo mais, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Né? E aí, na internet, tudo é glamourizado. Né? Tudo é lindo e maravilhoso. E aí todo mundo acha, né, que tem o perfil de empreendedor e não tem. Mas tem gente que pode não ter perfil de empreendedor, mas tem um baita de um perfil do intraempreendedor. Que ele é menos arriscado possível. As pessoas não enxergam ainda, né? Empreendedor. Antes de empreender com o meu CNPJ, né, eu não lembro agora o autor, o Geraldo Rufino fala isso. Né, Geraldo Rufino. Exatamente. Antes de empreender com o meu CNPJ, eu empreendi com o CNPJ de outras empresas. E é isso que as pessoas não enxergam. Né? Elas querem sair empreendendo e depois, muitas vezes, quebram a cara. Às vezes dá certo também, mas depois de quebrar muito a cara. Eu costumo dizer que eu gosto de aprender muito mais pelo amor, não que eu não erre, de novo, sou gente, né? Uhum. Mas eu gosto muito mais de aprender pelo amor do que pela dor. Né? É verdade, eu também, viu? Ricardo, algumas pontuações sobre a sua fala. Uma coisa que a gente vive, né, Vera, no podcast, onde a gente dá palestra, falando, para de romantizar a profissão. Para, gente. Eu tenho até um vídeo aí no meu Instagram que eu falo isso. As pessoas falam, eu quero trabalhar com o que eu amo. Não significa que vai ter dia que aquilo que você ama, você vai detestar.
Você fala, hoje eu não quero. Mas é só hoje. Enche o saco trabalhar com o que ama. Não é porque não enche o saco, não é porque não cansa. Cansa fisicamente, cansa emocionalmente, cansa mentalmente, mas passa. Quando você não ama, é diferente. As pessoas acham que trabalhar com o que ama é viver no mundo do todinho, sabe? Rios de chocolate e tudo mais. Diversão. E não é trabalhar só, é oba-oba. Trabalhar com o que ama vai muito além do que não passar nervoso, do que não ter um dia de estresse. Tem, gente, tem também. Até porque somos pessoas e lidamos com pessoas. E as outras pessoas não amanhecem todos os dias igual a gente não amanhece. Então, assim, se romantizou muito, né? Eu vou trabalhar com o que eu amo, que aí eu não vou trabalhar nenhum dia. Trabalha pra caramba. Olha o Ricardo falando que já tá lá e daqui a pouco começa a entrevista e vai até tardão. Então, tá muito bagunçado, tá muito romantizada essa questão do trabalhar. E pessoas tá difícil, sim, em todas as áreas. Semana passada eu fiz uma palestra, semana retrasada eu fiz uma palestra e até falei, dizem que tem 14 milhões de desempregados. Eu acredito que tem 14 milhões de pessoas que não estão registradas e não têm um CNPJ no seu CPF. Mas não é desempregado, não. Porque eu lembro que quando eu era CLT, eu nem ficava desempregada, né? Porque eu não dava tempo para isso. Eu estava sempre buscando me qualificar. E essa questão do ser intraempreendedor, depois que eu comecei, nós tivemos uma entrevista, né, Vera, com o Geraldo Rufino ali, cara a cara, que foi incrível, fantástica. E muito, muito legal. E depois que eu comecei a olhar, ouvir o que ele falava e olhar para mim, eu percebi que eu nunca trabalhei para o outro. Eu trabalhava para mim na empresa do outro. Então, fazendo o melhor ainda, né? Era isso, é isso que às vezes as pessoas no intraempreendedor, eles têm que ter essa visão. Mas eu vou ser intraempreendedor na empresa do Ricardo? Cara, é para você. Ninguém vai tirar o conhecimento, a experiência, a competência, a habilidade que você vai desenvolver onde você passar. É para você. E por todos os lugares que eu passei, eu deixei sementes e eu colhi muitos frutos que eu trago para mim até hoje como empreendedora, que me ajudaram a me sustentar até hoje. Então, esse desafio, o Carlos Serpelloni até colocou aí também, que ele também está contratando, mas também está difícil. O que acontece na questão da contratação, as pessoas não querem viver o processo, elas querem as coisas muito rápidas. Porque a internet vende isso, né? O antes, o depois em 3 minutos. Mas esquece que aquilo foi construído, às vezes, por 15, 20 anos, né? E aí ele jogou ali aquele processo, às vezes numa fala, numa live e tudo mais. Mas existe a dor no crescimento, o processo em si. Falando da questão do intraempreendedorismo, ou intraempreender e empreender, eu sempre falo que meus filhos são, para mim, a matéria-prima aí, até por conta da questão de ser jovens e querer as coisas muito rápidas, agora bater no peito e falar, hoje eu estou trabalhando como CLT, me falaram que amanhã é fácil ganhar dinheiro fazendo tal coisa, ganhar dinheiro fazendo tal coisa. Abre mão daquilo que estava em construção para viver o amanhã, ainda incerto, e depois volta e fala, caramba. Então eu tive essa questão do viver de um filho que ele trabalhou um período numa empresa, né, registrada e tudo mais, e aí ele falou, vou trabalhar para mim, porque fulano, ciclano, Beltrano tá ganhando muito dinheiro. Eu olhei e falei, bom, ele vai ter que viver o processo, né? Então, vamos lá, esperei, olhei. 6 meses. 6 meses ele ficou endividado, louco, perdido, porque não tinha estruturado, né? Por mais que eu, como contadora, como, né, orientadora e tudo mais, ele precisou passar por um processo, porque ele falou, mãe, para com isso, né? Deixa eu viver. Ok. Foram 6 meses de muita bagunça. Aí ele voltou para empreender, está bem organizado, ajuda muito o empresário na questão da organização, dos processos e tudo mais, e está muito bem. Tá tudo certo, né? Eu acho que, assim, muitas vezes, eu acho que até vale a pena quem está nos vendo aqui, que eventualmente seja intraempreendedor, né, está trabalhando CLT ou dentro de uma outra organização, para entender, porque tem muito PJ MEI também, né, que não tem perfil de empresário. Porque empreendedor é uma coisa, empresário é outra. Empresário é o cara que... Exatamente. Né, é o cara que tem o dinheiro e não necessariamente trabalha no negócio. E tem o empreendedor, é o cara do trabalho. Né? Muita gente é os dois. Né? Eu sou CEO da empresa, eu sou executivo da empresa. Então, eu toco o negócio, né? E também invisto em algumas atividades, né?
Tem uma lista aqui, está um pouquinho longe de mim aqui, mas eu estou com uma lista com 7 projetos para investir, né? Então, são produtos para a gente ajudar ainda mais os nossos clientes e futuros clientes, né? Então, isso não tem a ver com os dois, né? Porque a gente tem que botar para rodar. E aí eu estou até com, né, conectando com minha conversa anterior. Eu estou precisando de empreendedores aqui comigo para me ajudar a botar esses 7 projetos aqui para rodar. Isso aí. Como é que eu vou conseguir botar isso para rodar? Eu não consigo. Eu estou precisando, minha equipe está deficitária, né? Eu preciso de mais colegas aqui para me ajudar. E eu preciso de pessoas que tenham um perfil empreendedor para me ajudar a botar esses projetos para rodar, né? Hoje em dia, né, o que as pessoas não enxergam, né, é que elas precisam fazer isso. E às vezes precisa entender também se elas querem fazer isso. Então, o desafio está sendo filtrar, porque você passa na peneira, cai pouca opção embaixo, sabe? Né, de pessoas que querem efetivamente fazer a diferença. Né? Elas querem fazer o que manda. Ah, mandou, faz. Não mandou, eu não fiz. Né? Poxa, é um perfil, né, bem complicado assim, de lidar. Né? Tem que ser aquele Tá perfil escasso, né? de ser dono, sabe? Assim, ah, mas dono, então, quando for meu, eu vou fazer. Não vai. Não vai. Porque se não faz quando está dentro de uma empresa como CLT, como um colaborador interno, não vai fazer depois. Esquece. É o perfil da pessoa. Tá? Então fica a dica, né? Se eventualmente tem alguém aí, né, que está querendo empreender e é empreendedor, fica a dica. Cara, se você não está fazendo agora, você não vai fazer depois. Não vai, porque a motivação tem que ser sua. Não é só por dinheiro, não é só. Não é. Né? Você tem que fazer as coisas na vida por paixão. Né? E nem sempre quando a gente se apaixona, a gente vai ter que viver só coisas maravilhosas. A gente vai viver coisas que não são também, como a Soraya bem falou. Né? Então vamos ter que passar pelo processo, vamos ter que, né, ralar um pouquinho também coisas que a gente talvez não quisesse fazer, né? Mas tem que fazer. Gente, deixa eu falar aqui, ó. Redenção Serviços desejou um maravilhoso dia pra gente. Galindo Rocha Advocacia, Priscila Antunes, arquiteta, acredito que seja. Sejam bem-vindos. Quem aí segue o Ricardo França, faz favor, segue a Soraya Mendonça, Caleb Assessoria. Quem segue a Caleb, segue a Soraya, faz favor, segue o Ricardo. Vamos fazer, fortalecer essa rede de pessoas engajadas em procurar coisas boas para serem realizadas, né? Com relação à sua fala sobre a solidão, né? Empreender é uma atividade solitária? E é muito solitário. Eu falo isso, que ainda bem que eu tenho a Vera, porque às vezes eu falo, Vera, pelo amor de Deus, hoje eu só quero desabafar. É um dia ali. Então, a gente vem de muitos anos aí juntas, né, Vera? 22 anos já que a gente está juntas nessa questão louca de empreender. E depois empresariar, e depois ir para o negócio de agora eu tenho que saber lidar com o governo, saber de negócios também, não só de fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho, mas entender de negócios. Então a gente acabou mapeando, Ricardo, através do perfil dos nossos clientes, lá em 2015, as maiores dores que eles estavam sentindo naquele momento de crise. Porque nós também sentíamos, né? Nós também estávamos sentindo como empresárias. Então, nós mapeamos e criamos uma mentoria e levávamos até os nossos clientes, que às vezes chegavam na gente e falavam assim, olha, eu vou ficar 3 meses sem te pagar. E a gente tem uma relação muito honesta com os nossos clientes, graças a Deus, muito aberta. E a gente é o que a gente atrai, né? Ou a gente atrai o que a gente é. Então, de pessoas muito honestas e dignas de conversar, de negociar. Então, não era besteira, não era pessoas inadimplentes, era gente que queria... Tinha gente que chegou e falou, olha, 9 meses é a minha programação. Então, nós mapeamos isso, criamos uma mentoria, íamos no cliente e falava assim, olha, eu tenho uma mentoria para te oferecer e vai dar certo. E dando certo, mês que vem você volta a me pagar. Você topa? E eles topavam, óbvio, né? E nós estamos aqui, não quebramos, porque se nós ficássemos 9 meses sem receber dos clientes, não tinha como. Em 2015 era impossível isso. Então, nós conseguimos fazer isso. E a última coisa que nós trouxemos para o PMME, que é um programa de mentoria que não está aberto, tá, gente? Não estou vendendo aqui, realmente é porque é uma coisa que a gente viu funcionar. É a questão do montar um grupo de fortalecimento.
de onde a gente pode se sentir seguro o suficiente para trazer a minha dor e compartilhar com o outro empresário que vai entender do que eu estou falando. Então, o Mente Empreendedora, que é o programa de mentoria Mente Empreendedora, é um projeto que me encanta, porque é para atender empresários nas maiores dificuldades, naquilo que a gente viu os nossos clientes quase quebrarem. E não quebraram porque fomos trabalhar naquela dor. E naquele momento não tinha nem hora para fazer network. Não tinha hora para fazer desabafo, era realmente 2015 você viveu. Você é empresária antes disso, então você já sabe do que eu estou falando, o que foi 2015 na vida do empresário brasileiro. E aí depois surgiu essa questão, putz, Vera, o que você acha? Vamos agregar aqui um grupo onde a gente pode ter essa segurança para compartilhar, para sentir, para entregar e para aprender? Então nós agregamos aí, e que bom que você veio validar aí alguém que está de fora, que não conhece o nosso processo, e veio validar aquilo que a gente está trabalhando. A questão da liderança, da venda, do atendimento, tudo isso a gente trabalha na mentoria. E, por fim, o grupo de fortalecimento entre empresários para minimizar essa solidão de empresariar. Olha, uma chará, Soraya, que delícia! Sabe que tem uma coisa até importante para falar a respeito da mentoria, foi quando nós lançamos num último lá, na mentoria que nós fizemos, a questão de não estar fazendo as atividades que eram impostas, né, a serem feitas até para desenvolvimento mesmo, né, autoconhecimento e tudo mais. E uma das questões que a Soraya colocou lá e falou que era a questão da imaturidade empresarial. Isso bateu tão forte, né, um dos empresários, que ele falou, uai, como assim? Eu tô, 15 anos empresariando, eu sou imaturo? Não, mas né? Aí, na hora, assim, ele esperou, e quando tivemos a reunião, ele foi lá e falou, de fato. Aquilo me bateu, eu falei, não, como assim? Me chamando de imaturo? Então, 15 anos, existe sim, né? Porque não é porque você está 15 anos empresariando que você é totalmente maduro na questão, né? Às vezes você deixa algumas coisas para serem feitas, que era necessário, que é importante, e é prioridade que você deixa para depois, que aquilo vai fazer diferença na vida dos seus funcionários, né? Que a gente vem com a responsabilidade, né? De vocês ter ali, além do empresário, é cuidar da família do funcionário, é cuidar da família dele, porque se você cuida dele, né, ele está trabalhando, logo você está cuidando da família dele. E aí ele veio no grupo e falou, gente, eu vou confessar a verdade, aquilo me doeu, então eu vou te contar o porquê. Quando ele abriu, que é a questão da solidão, que você falou muito bem, ele abriu, ele se sentiu abraçado, aquecido em abrir aquela questão, porque alguém não tinha batido tão forte com aquilo. Simplesmente com aquela questão de você está sendo imaturo na sua empresa. Você é um, né, empresário imaturo aí. Gente do céu, é umas coisas... mas que agregou bastante, que transformou. Então, a questão da gente estar trabalhando as lives dentro aqui do Insta da Caleb é justamente trazer pessoas que estão trabalhando na área, principalmente da área de telecom, né? TI Telecom, e para agregar as pessoas. E olha só, não é porque a gente nichou o tema para a área de telecomunicações que a gente não está falando em empresariar, em ser empreendedor, né? Em falar de negócios. Vai agregar com certeza nas pessoas que não estão no nicho. Porque a gente acaba tendo essa questão putz, está falando de telecomunicações, está falando de TI, nichou ali o tema. Mas antes disso, nós somos pessoas, né? Antes do negócio. Então, a gente vai falar das nossas dores, dos nossos erros, dos nossos desafios, até para poder agregar aí as pessoas. Então, o nosso intuito é esse. Só tem alguma... Né, só para... Eu acho que tem muito a ver. Porque, assim, no meu caso, eu trabalho com inovação, né, como objeto fim. Né? Ou seja, a gente tem que sempre estar atento a mudanças, a coisas novas, né, como produto mesmo, né, como produto final. Né? Só que todo empresário ele precisa também entender que as coisas mudam. Né? O comportamento, a gente está falando até agora de questão comportamental das pessoas. A questão comportamental das pessoas muda. E a gente precisa estar atento a isso. Né? Então eu vou resumir, né, que o empresário de maneira geral tem que estar muito atento, seja na área de tecnologia ou não, que é a questão da inovação. Né? A gente sempre tem que estar inovando, seja nos nossos produtos, seja na gestão da nossa empresa, ou até mesmo nas soluções tecnológicas da nossa empresa. Né? Então, de novo, aqui a gente pensa muito, por isso que eu estou com tudo isso de projeto que eu falei para vocês aqui para botar, para rodar,
Por quê? Porque são coisas que, modéstia à parte, eu sou bom nesse negócio de desenhar produtos, né? Para resolver problemas de empresas dentro da nossa área de atuação aqui. Né? Então, eu começo a enxergar, às vezes eu falo, putz, isso aqui será que valida? E aí, por conta da solidão empresarial que eu já sei que existe, então, sabendo que existe, eu crio mecanismos para minimizá-la, né? Eu vou lá e faço a pergunta para um empresário amigo, né? Para um cliente. Poxa, olha, tem uma situação aqui, você acha que é válido esse tipo de solução? Resolveria algum problema seu? Então, eu acabo validando algumas soluções, né, que eu acabo enxergando como, pô, isso aqui é uma dor. E muitas vezes o cliente não sabe que tem aquela dor, né? Isso aí. Para ele, olha, tem uma solução para isso aqui, você acha que é válido? E aí, né, tem dado muito certo isso ao longo dos anos. Por quê? Porque a gente vai fazendo isso virar uma espécie de um processo mesmo, né? Para que a gente consiga validar os produtos e a gente ter sucesso, né, nas soluções que a gente desenvolve, né? E aí a gente precisa preparar a equipe, e aí entra de novo na questão, né, de inovar internamente com as pessoas. É verdade. Vera, tem gente que está entrando agora, que chegou agora. Vai ficar gravada a live? Vai ficar. E ainda no início eu disse o seguinte, que a gente tem 2 canais. Vai ficar aqui no Insta da Caleb e nós também vamos colocar no canal do YouTube da Caleb também, porque tem pessoas que têm um perfil, não, eu gosto muito de estar lá, né, no YouTube e ver vídeos e acompanhar e tudo mais. Então a gente disponibilizou esses 2 caminhos aí, esses 2 canais, para chegar em mais pessoas, né, o conteúdo. E aí a equipe de marketing vai fazer as divulgações também, funcionamento e tudo mais. Você falou, Vera, sobre o curso que a gente tem lá no YouTube, gratuito para provedores de telecomunicação? Falei no início aqui, como você mesmo disse, as pessoas estão chegando aqui na metade, então eu também falei que nós temos um mini curso para a área de telecom, né? Quem está aí no provedores, telecomunicações, é o mini curso. E aí ainda falei também a respeito do nosso nicho ali a partir de 2018, né? Que foi onde nós conhecemos. Aí, você me fala. Foi exatamente 2018, onde nós conhecemos o Ricardo, porque eu falei com tanto poder. E ele falou, deixa eu ver se foi isso mesmo. Mas foi 2018 que a gente foi lá no escritório, na empresa dele, conhecer o ramal em nuvem, que ele apresentou muito bem, que se você quiser até fazer uma palhinha aí para falar um pouquinho a respeito, Ricardo, vai ser Que de é, grande né? valor também, o que é, como é que funciona, né? Porque a gente falou muito de empreender, mas vamos falar do seu produto principal. Legal, vamos lá. Bom, a Ramal, na verdade, assim, né? A Ramal Virtual Telecom, que é um CNPJ, era apenas uma marca, né? Quando eu estava no começo, né? A RF Tecnologia, né? Ela criou um produto de telefonia, né? Que seria Ramal Virtual, o PABX da Ramal Virtual, né? Então a gente registrou essa marca, né? E aí quando a gente acabou, né? Como esse produto, né? Ele foi se destacando, né? A gente tornou essa marca, a gente chama isso de spin-off, né? Ela se tornou um CNPJ, né? Então, hoje a Ramal Virtual Telecom, ela é, né, uma empresa que faz a nossa parte de telecomunicações e vou falar especialmente aqui do produto, né, de PABX em nuvem, que hoje tem diversas funcionalidades, né? Então, hoje você consegue ter uma solução em nuvem de telefonia para poucos ou centenas de ramais, né? Então, hoje a gente atende até, tem clientes nossos que são MEI, por exemplo, com um ticket baixo, né? Ou mesmo clientes que têm centenas de ramais. A gente tem um case aqui de 500 ramais, né? Então, assim, é Nossa, uma estrutura bem grande que a gente atende justamente por estar em nuvem, é bastante escalável, né? O que a gente vende não é só telefonia. Ah, telefone, liga para qualquer uma lá e vai resolver o seu problema, né? Sabe aquela lá com corrente maior, que sempre existiu, que já foi do governo na época? Então, liga para ela, né? Eles têm telefone. Agora, a nossa proposta é diferente. A gente oferece não só, né, a portabilidade, o número novo de telefone, como a gente fornece uma plataforma de soluções. Então, a gente tem essa plataforma que pode, inclusive, atender a call center, né? Então, a gente tem indicador, um call center receptivo, a gente tem desenvolvimento de APIs para integrar com o sistema. A gente tem um case aqui de uma distribuidora de energia elétrica que integra o PABX com o sistema de gestão deles. Então, quando o cliente liga e digita o número da instalação, o nosso PABX vai até o sistema de gestão deles para ver se de repente não tem algum problema específico com o
aquele cliente ou a região daquele cliente. Né? Então, uma integração de software. Né? Porque o nosso coletivo é um software em nuvem e a gente pode personalizar conforme a demanda do cliente. E também a gente oferece suporte incluso. Então, o cliente, quando ele tiver algum problema de telefonia, ele não vai ligar para um técnico de telefone, não, ele vai ligar para a Ramal Virtual Telecom, que não vai ter um atendimento de call center. Né? Quem vai atender as ligações desse nosso cliente é a nossa área técnica. Então, o atendimento ele costuma ser muito mais rápido. Muitos atendimentos, né, que a gente recebe, que a gente, problema, a gente, graças a Deus, tem muito pouco. Como eu falei, não dá para prometer que vai funcionar 100%, né? Peraí que meu foninho aqui acabou a bateria. Estão me ouvindo? Sim. Legal. Sim. Então assim, a gente tem um suporte, e normalmente o suporte o que é? Ah, eu quero mudar o áudio da minha URA, né? Eu quero mudar, quando me ligam, toca no ramal, mas eu quero que toque num grupo de ramais. Então, normalmente, os chamados que a gente atende dos nossos clientes não são problema. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura em nuvem que é altamente robusta, né? Então é difícil, quando a gente fala em nuvem, a gente fala em dificilmente ter algum tipo de inconsistência, né? Disponibilidade altíssima. A gente fala muito mais, na verdade, no atendimento ao cliente, como sendo essas configurações, adequações do dia a dia. Que se fosse um sistema de antigamente, vamos colocar assim, teria que ligar para um técnico, mandar um áudio para estúdio, né, para gravar, isso tem custo. E no nosso caso, todos esses custos, né, de manutenção de dia a dia, eles já são inclusos. Até porque hoje em dia tem sintetizadores de voz, né? Então a gente usa sintetizadores de voz que tem uma qualidade muito próxima da voz humana, né? Não é robotizada, né? Que a gente não cobra do nosso cliente. Isso não tem custo nenhum para a gente poder otimizar, né? Deixar o atendimento do nosso cliente mais profissionalizado, mesmo que seja um negócio muito pequeno, né? Então você imagina, né? Uma pessoa MEI hoje, né? Ou que tenha lá 2, 3 funcionários, uma estrutura muito pequena, pode ter um sistema de telefonia de baixo custo, né, que faz um atendimento personalizado, né, se estiver fora de horário, reproduz um áudio diferente, né, e passa uma seriedade, uma estrutura para quem está ligando. Fala, opa, né, essa empresa, né, mesmo que subliminarmente, a pessoa vai ter um entendimento de que aquela estrutura, né, é uma estrutura profissional efetivamente, porque afinal a empresa se preocupou em ter esse sistema de telefonia mais adequado, né? Então, a gente trabalha com esse tipo de tecnologia que a gente fala que é escalável, né? Então, hoje a gente consegue atender pequenos negócios e outros negócios aí com centenas de ramais, né? 500 ramais? Gente do céu. Quando eu fui conhecer, eu queria somente um, né? Porque eu achei super importante tê-lo. E, que legal, atender também os microempreendedores aí, né, para a questão de, a baixo custo, ter uma assistência, um suporte, né, adequado. Eu gostei muito. Ricardo, eu falei para você que a nossa live ia durar em torno de 50 minutos, lembra? Então, já passou, né? Tô vendo aqui. Não, então, 1 hora ainda tem muita coisa para a gente falar, mas a gente vai deixar para um próximo encontro. Eu gostaria que você fizesse umas considerações finais e deixasse uma mensagem aí para os empreendedores, né? Para que a gente pudesse finalizar a nossa live. A Soraya caiu porque ela já até me mandou um recado aqui que travou lá e ela acabou saindo da nossa live. Mas, tranquilos. Por favor, faça suas considerações. E antes de você fazer, eu vou agradecer muitíssimo a sua presença, de muito grande valor mesmo. Agregou bastante ao nosso conteúdo de hoje, viu? Obrigada. Legal, Vera. Eu que agradeço o convite. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Né? Muitos amigos, eu vi passando ali, né, algumas pessoas. Né? Então, assim, muitos amigos aí, né, colegas que a gente conhece aqui da cidade e de fora do país, inclusive. Né? Muito obrigado a todos aí que prestigiaram a gente. Então, quero só agradecer a todos. Enfim, Ramal Virtual Telecom, vou pedir para que todos sigam também, né? Aí o meu Instagram vocês estão vendo, mas a Ramal Virtual Telecom é fácil também, @Ramal Virtual Telecom no Instagram. E, aliás, muito bacana, a gente sempre tem postagem, todos os dias a gente tem postagem nas nossas redes sociais. Eu escrevo artigos periodicamente, que a gente publica no Instagram, mas está no nosso site, no nosso blog lá. Tem artigos falando sobre tecnologia. Então, quem quer
falar um pouco mais a respeito de tecnologia, saber um pouco mais. Tem vários artigos meus lá, não só meus, de alguns parceiros também tem, para que vocês possam consumir e tirar dúvida. E claro, se tiver alguma dúvida, fala com a gente aqui, manda um direct message aí, né, que a gente responde, tá bom? Fico à disposição de todos. E é isso aí, vamos fazer a diferença onde quer que a gente esteja, vamos procurar fazer a coisa acontecer. Com certeza. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente até agora. E também, além de seguir aí o Ricardo, também siga a Caleb Assessoria Empresarial. Nós somos uma contabilidade especializada na área de telecom e TI. Então, fique à vontade também, nós temos bastante conteúdo que com certeza vai agregar você, empresário, que já está no negócio, que está iniciando, ou em outros nichos também, em outros ramos. Aqui a nossa ideia é transformar negócios em pessoas. Caleb Assessoria Empresarial. Muito obrigada, Ricardo. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até logo.